Olá, galera. Vamos com a segunda parte do sistema endócrino. Agora a gente vai falar sobre as suprarrenais, né? As suprarrenais são glândulas que elas ficam sobre o rim, tá? E a gente vai dividir as suprarrenais em duas partes dela, né? A região do córtex, que é essa região mais externa aqui, tá? E essa região do córtex vai produzir o cortisol, né, e a aldosterona. E a medula, que é a parte interna, né, essa região aqui mais interna, ela vai produzir a epinefrina e a norepinefrina, né? A gente chama de adrenalina e noradrenalina, tá? Então vamos lá. Bom, vamos no geral, né? Na parte do córtex, a gente vai ter o cortisol. O cortisol, ele tem uma situação para ele reduzir ele fazer uma redução do estresse, né? Então, ele atua na produção, na verdade, no equilíbrio da produção de proteínas, gorduras e glicose, né, para gerar a energia, né? E reduz inflamações e alergias, tá? Ele é controlado pelo ACTH, que falávamos anteriormente, produzido pela adenopófise, tá? Que ele é utilizado para quê? Para manter a pressão arterial normal, beleza? Então, é por isso que, principalmente quando a gente tem algumas reações alérgicas e inflamatórias, o pessoal dá o corticoide, né? No caso, essa reação do corticoide, que te retira as reações alérgicas, elas são muito positivas no caso daquelas reações adversas do Covid-19, né? Que geravam problemas no pulmão. Então, o estágio 2, as pessoas utilizam muito o corticoide, tá? Tem que ter muito cuidado para a utilização desses corticoides, porque eles podem gerar consequências de longo prazo, tá? Mexer com hormônio nunca é uma boa, vocês vão ter certeza disso, tá? Aí depois a gente vai ter a aldosterona, né? A aldosterona está relacionada com o aumento da pressão arterial, tá? Com o volume de sangue circulante, tá? E ela também trabalha na reabsorção de sódio e excreção de potássio, tá? Também é controlado pelo ACTH, tá? Então, a aldosterona ela vai estar relacionada ao aumento da pressão, tá? Através da aumento do volume de sangue, tá? Aí depois a gente vem com as mais famosas, as que mais caem e as mais interessantes, que é a adrenalina, né? Em jogos é considerado epinefrina e noradrenalina. Efetivamente, na situação de estresse, né, o que a adrenalina provoca, né? A contração dos vasos sanguíneos, né? O aumento da taxa de açúcar no sangue, tá? E ela redistribui o sangue para os órgãos de forma a proteger a gente contra possíveis cortes, né? A noradrenalina, né? Ela funciona junto com a adrenalina, né? E ela acelera o batimento cardíaco, obviamente para fazer a circulação mais rápida do sangue. Ela tenta manter a pressão sanguínea em níveis normais e aumenta a oxigenação nos bronquíolos, tá? Então, essa noradrenalina está relacionada com a melhor absorção de oxigênio nos bronquíolos, tá? Agora a gente vai para o pâncreas, tá? O pâncreas é considerado uma glândula mista, tá? Por quê? Ela produz o insulina e o glucagon na parte endócrina e o suco pancreático na parte exócrina. Eu anotei aqui para vocês terem claro, olha só, tá vendo que aqui tem um canal, um ducto, onde ela vai secretar, né, o suco pancreático. Então o que acontece? O suco pancreático ele vai cair aqui direto no duodeno, tá? Agora já a parte dela endócrina, ela aqui que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai jogar direto no sangue aqui, entendeu? A insulina, qual é a ideia da insulina, né? O objetivo da insulina é a entrada da glicose dentro da célula. Para que isso? Como é que isso acontece?
aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose, entendeu? No fígado, então, ó, ela joga a glicose dentro da célula, né? No caso, no fígado, ela promove a formação do glicogênio. O glicogênio é onde a gente faz as nossas moléculas de reserva, tá? Ela tem essa ação hipoglicemiante, que ela faz? Ela reduz a quantidade de glicose no sangue, tá? Então, por isso que o diabético, né, normalmente, ele tem que tomar insulina, porque a insulina vai fazer com que o sangue saia do sangue e entre nas células, tá? Ela é produzida nas células beta, tá? Nas ilhotas de Langerhans. A gente vai ver isso mais na frente. O glucagon, ele faz ao contrário, tá? Então, se ele faz ao contrário, ele vai fazer exatamente tudo ao contrário daqui. Então, ele faz o glicogênio, que é de reserva, liberar o açúcar, né? Que está guardado ele em função de reserva, e ele é hiperglicemiante, que é o quê? Ele aumenta a glicose no sangue. Então, ao contrário da insulina, que ela tira a glicose do sangue e joga para dentro da célula, ele faz com que a glicose vá para o sangue, beleza? E aí ele é produzido nas células alfa, também nas ilhotas de Langerhans. Aí aqui a gente tem, né, as ilhotas de Langerhans, né, lá no pâncreas. E aí você tem aqui o seguinte, ó. Você tem os vasos sanguíneos, isso aqui é a visão cortada, né? E aí você tem as células beta, que vão produzir insulina, e tem as células alfa, tá? Voltando, tá vendo? Ó. Aí o que acontece? Vamos falar agora, que gera muita confusão, é o seguinte, diabetes tipo 1, tá? O que acontece na diabetes tipo 1? Você tem o problema na produção de insulina, porque você tem uma redução nas células beta do pâncreas, tá? Então, a pessoa ela precisa tomar injeção de insulina, tá? E a gente tem a diabetes tipo 2, que é a redução do número de receptores na membrana das células. Então, o tipo 1, ele tem problema na produção, né, na produção de insulina, e no tipo 2 ele tem um problema que, apesar dele ter insulina, os receptores que fazem com que a insulina entre dentro da célula, eles são diminutos, tá? Bom, agora nos testículos, né, nas gônadas, que são testículos e os ovários, né? A gente vai ter a influência dos hormônios FSH e LH. No caso do homem, os testículos, a gente já trabalhou com essa parte em partes anteriores, né? O testículo está contido dentro da bolsa escrotal, né? O saco escrotal, tá? E a gente tem aqui o FSH, né? Relacionado direto à produção, né, dos espermatozoides, e o LH diretamente relacionado à testosterona, tá? A testosterona é o hormônio sexual masculino, que é produzido no interior desses testículos pelas células de Leydig. A ação dele ela está relacionada principalmente às características, ao desenvolvimento das características secundárias. Quais são as características primárias? A característica primária é o pênis, né, e o saco escrotal, e no caso da mulher, a vulva, né? Então, quando você pega dois bebês, você já vê pelas características primárias qual que é o bebê homem, né, e qual que é o bebê mulher, né? E aí, o que acontece? A testosterona, depois, na adolescência, ela vai dar as características secundárias. Quais são as características secundárias no homem? A barba, ombros mais largos, musculatura mais forte, pelo pubiano, barba, engrossamento de voz, entre outras, tá? Ela faz o amadurecimento do aparelho reprodutivo, né? E ela desperta a libido sexual. Por isso que é muito interessante a gente retomar de novo
o tema que é muito trabalhado sobre a questão de, em caso de pessoas que fazem fisiculturismo, né, ou fazem muita academia, evitarem de tomar a testosterona, né, exógena, a testosterona que vem de fora do corpo, para evitar com que algumas consequências negativas possam acontecer. Características masculinas aparecendo em mulheres, se elas utilizarem, e a inibição do funcionamento, né, da produção dessa testosterona de forma natural no homem, que vai gerar uma redução de libido, entre outras coisas, tá? Agora a gente vai falar rapidamente, né, sobre os ovários, no caso, né, quais são os hormônios, né, femininos, a progesterona e o estrógeno. Eles também são influenciados pelo FSH, e pelo LH, ambos produzidos da adenohipófise. Então, como é que começa isso, né? Começa que a hipófise, ela produz o FSH, né? E esse FSH, ele estimula o folículo ovariano, tá vendo? O folículo ovariano começa a produzir o estrógeno. O estrógeno, o que ele faz? Ele vai começar a engrossar a parede do endométrio, né? Vai começar a preparar a parede do endométrio para receber um embrião, né? Isso vai acontecer praticamente até uns 14 dias, né? Só que quando ele estimular esse folículo de Graafi, tá? Ele vai promover a ovulação no 14º dia. Quando houver a ovulação, né? Aí o que vai acontecer? Vai ter a formação do corpo lúteo, que vai começar a produzir a progesterona, tá? E a progesterona, o que ela vai fazer? A progesterona e os níveis também de estrógenos, eles reduzem a produção do LH, tá? E aí, como é que chama? A progesterona, ela termina de preparar o útero, né? Para que o embrião se fixe na parede, né, do endométrio, tá? Aqui, ó, a gente falando especificamente do estrógeno, a gente tem que ele é produzido nos folículos de Graafi, ele dá as características secundárias femininas, que no caso são as mamas, os pelos pubianos, acúmulo de gordura em alguns lugares, tipo quadril, né? Ele também estimula o desenvolvimento do endométrio, que foi o que a gente falou aí, e no caso, na adolescência, o amadurecimento dos órgãos genitais e a libido sexual. A progesterona, que é produzida pelo aquele corpo amarelo, né, originado do folículo ovariano, rompido durante a ovulação, quer dizer, o óvulo sai e fica o corpo amarelo, né? O que vai acontecer? Junto com o estrógeno, ela termina de preparar a parede do endométrio para receber o embrião. Estimula também o desenvolvimento das glândulas mamárias, no caso que a gente vai ter para estimular para começar a amamentar. Então, olha só, aqui a gente já pode, nesse desenho, a gente vai ver que a partir já do momento aqui, ó, que começa a existir a produção, ó, se vocês forem voltar, tá vendo? Aqui, ó, o folículo ovariano evoluindo, tá vendo? Ele está evoluindo aqui, sacou? Então, o que acontece? Ele está evoluindo, vem para cá, evolui, solta o óvulo, e aí depois vira o corpo lúteo, tá? Que é o que sobrou aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, enquanto você está liberando o estrogênio, você vê que o endométrio, isso aqui é a grossura da parede do endométrio, tá vendo? O estrógeno já começa a aumentar ela, tá? Aí, quando você já tem a ovulação, quer dizer, já foi solto o óvulo, né? Aí, o que acontece? Aparece o estrógeno, a progesterona junto ao estrógeno, você vê que ele chega a níveis muito maiores, né? Só que acontece o seguinte, ó, caso não haja, né,
Caso não haja a fecundação, né, o que acontece? O nível de estrógeno cai, ó. Aqui, ó, ele cai. E aí a progesterona aumenta muito, é a menstruação. Então aqui tem, vamos direto no 14º dia, que eu já falei tudo, o LH atinge o máximo, aqui o LH aqui, tá? E ocorre a ovulação. E aí, a liberação do ovócito 2, que na verdade é o que a gente chama de óvulo, tá? Que é o ovócito 2. Aí o folículo rompido, ele dá origem ao corpo lúteo, que aí ele começa a produzir a progesterona, tá vendo? Então, a partir desse momento aqui, ó, a progesterona ela vai começar a ser produzida, tá? Ó, aqui eu já falei, as altas taxas de estrogênio e progesterona inibem a liberação de FSH e LH. Por consequência, ocorre o atrofiamento do corpo lúteo. Dessa maneira, os níveis de progesterona caem de forma acentuada. E a redução brusca da taxa desse hormônio faz com que a mucosa uterina sofra descamação, que é o que é chamado menstruação, tá? Agora, se ocorrer gravidez, o embrião implantado, ele produz esse hormônio aqui, ó. Quando ele é implantado, quando você tem a fecundação, ele começa a liberar essa gonadotrofina coriônica humana, que essa é a forma exata no qual você tem certeza se a pessoa está grávida ou não, tá? O exame que dá certeza, mais do que aquele examezinho que o pessoal faz normalmente, é você, para ter certeza, ir num laboratório e pedir essa HCG. Se tiver com HCG, a pessoa está grávida, tá? O que acontece? Se você tiver HCG, que é a gonadotrofina coriônica, ela vai estimular o corpo lúteo a manter a progesterona e o estrógeno. Se ele manter a progesterona e o estrógeno, aí a gente está preparado para manter a gravidez para sempre. Um outro ponto interessante é que a partir do quarto mês, por volta do quarto mês, o corpo lúteo se degenera. E a placenta que passa a produzir o estrógeno e a progesterona, mantendo o desenvolvimento do embrião, tá? Então, aí a gente fecha, né, os principais hormônios. Espero que tenha sido de uma maneira bem tranquila para vocês, tá? Um grande abraço, então, e até mais.